Olá, senhores. Estou fazendo um videozinho aí para a gente poder entender um pouquinho, né, mais a parte básica mesmo, né, de como que trabalha com associação em série e associação paralelo e principalmente a mista, né, de resistores. E aí vamos comentar um pouquinho da regra do varal também para vocês. Bom, eu já estou colocando as duas juntinhas, tá? A série é paralelo, para a gente poder entender como é que cada uma funciona, mas para a gente poder entender também quais são as diferenças, né, que tem de uma para outra. Como é série paralelo, você vai perceber uma coisa: na física, no modo geral, tudo que vem aos pares, ou seja, são dois, um caso, um segundo caso, tudo que vem aos pares, você vai perceber que sempre um é o inverso do outro. Pode começar a analisar. Você vai ver que na física, tudo que vem aos pares é sempre um inverso do outro. Aqui não é diferente. A gente tem série paralela e tem mista. A mista não conta, porque a mista é misturar a série com o paralelo, né? Continua sendo série e paralelo para nós. Então, vocês vão perceber que tudo é um o contrário do outro. Vamos lá, então? Olha que bacana. Quando a gente liga os resistores, esses resistores, eles podem ser apenas uma resistência elétrica mesmo, né? Um fio de um chuveiro, por exemplo, ou o fio do secador de cabelo. Quando você olhar dentro do secador de cabelo em funcionamento, de forma que o vento dele não atrapalhe a visibilidade, você vai ver um filamento de fio aceso lá dentro, né? Quente. A gente chama o rubro. Ele fica meio avermelhado de tão quente que ele fica, né? Aquilo é uma resistência para nós, uma resistência elétrica. Ela serve para esquentar. Aqui no nosso caso, essa resistência pode ser substituída também por uma lâmpada, tá? Vai funcionar tudo da mesma maneira. A gente vai continuar trabalhando sempre da mesma forma, tá? Não importa se é resistor, se é uma lâmpada, se aparece uma TV, uma geladeira, todos eles vão ter uma resistência aí para poder contabilizar, né, o consumo de energia para nós. Bom, olha que bacana. Quando a gente fala em série, o nome, a gente vai poder ver que tá dizendo o que tá acontecendo, né? Tá seriado um depois do outro. Pior, mas paralelo também, ó, tá um paralelo ao outro. Sim, mas a gente vai conseguir ver situações em paralelo que você vai ver que eles não estão em paralelo, né? Geometricamente, a geometria, o desenho deles no papel não é um paralelo ao outro, mas eles são paralelos. Eles vão estar ligados a uma associação em paralelo, tá? Então a série, ela é a mais tranquila de você observar. Você vai perceber que quando os resistores estiverem num circuito fechado, ou seja, que permite a circulação de corrente elétrica, essa corrente elétrica sai lá do maior potencial do teu gerador e vai passar pela primeira resistência. Aí ela vai sair dessa primeira resistência, vai passar pela segunda resistência. A mesma corrente elétrica sai da segunda resistência, passa pela terceira resistência e vai embora de volta para o gerador. Aqui, meninos, a gente poderia pensar, fazendo uma analogia bem bestinha, que a corrente elétrica, que eu vou chamar de I aqui para nós, ó, é como se fossem carros, tudo bem? Ao invés de falar em elétrons, vamos entender que são carros. Esses carros, eles precisam passar num banco para tirar o dinheiro da conta bancária deles. Cada proprietário vai lá e tira uma certa quantidade de dinheiro, uma certa não. Aqui para nós, todo mundo tira sempre R$ 110, certo? Então, cada carro que passa aqui, ó, pumba, vai lá e retira R$ 110. Por que ele retira R$ 110? Porque na viagem que esse carro vai passar, ó, cada resistência para nós representa um pedágio. Um pedágio. E esse pedágio, ele vai cobrar um valor. Aí o primeiro vai cobrar um tanto, o segundo, que tem maior resistência, ou seja, indica mais dificuldade, indica que você vai ter que gastar mais para poder passar por ele vai cobrar mais um tanto, maior que o primeiro. O terceiro também vai cobrar um tanto, como a resistência dele, a dificuldade dele é um pouco menor que a R2, porém um pouco maior que a R1, ela vai gastar um valor intermediário. Então, para você pagar esse pedágio, você vai ter um valor aí que não é dos menores, mas também não é o maior que você paga. E a hora que você sai do último pedágio, o teu dinheiro acaba. E aí você tem que voltar para o banco, pega mais R$ 110 e começa tudo de novo. Então seria mais ou menos isso que acontece para nós, né? A corrente elétrica ela sai do gerador carregando energia, não dinheiro, obviamente. Ela sai carregando energia, 110 volts para nós. Viu, mas voltagem é energia? A voltagem não. Mas o volt é joule por coulomb. Então a gente tem aqui uma razão, né, de quanto de energia cada coulomb de carga carrega. Por isso que a gente pode usar o termo energia para nós, tá? Então ele sai carregando 110 volts de energia. Quando ele chegar no primeiro resistor, para ele poder vencer essa resistência e conseguir passar, ele vai ter que gastar um pouco dessa energia. Depois, para o segundo resistor, ele vai ter que gastar mais um pouco. Obviamente, esse daqui é maior do que o primeiro. Quando ele chegar no terceiro, ele vai ter que gastar mais um pouco dessa energia. E aí, essa energia vai acabar, a corrente volta para o gerador,
recebe mais energia e começa todo o processo novamente. Bom, então vamos lá. Como é que a gente faz para poder calcular as coisas aqui? Não importa se é série ou paralelo, você sempre vai fazer o U é igual a R vezes I, certo? Uma das maneiras que você vai ter de poder calcular e relacionar essas grandezas é pela formulinha que nós chamamos de URI aqui para nós, tá? E para a gente poder calcular, para a gente poder trabalhar com a formulinha da URI, a DDP, a gente vai pegar a total do gerador. A resistência, nós vamos pegar a resistência total do meu circuito. E a corrente, obviamente, a corrente total que está passando pelo gerador. Então, a corrente total é sempre aquela que passa pelo gerador para nós. Porém, aqui, olha que interessante. A gente pode, sim, trabalhar isso pensando no total. Então, vamos colocar aqui, ó, pensando no total. O que, que seria no total? Pegar a DDP total, o R total, e pegar a corrente total. Mas a gente também pode trabalhar com isso pensando no individual. O que, que seria o individual? Vou analisar em cada eixo de resistência elétrica. Aí eu vou analisar no R1 qual é a energia que ele consumiu ali, a corrente que passava por ele e a resistência dele. Não é necessário eu ter que trabalhar com o total sempre aqui. Isso tanto em série como em paralelo para nós, certo? Por exemplo, olha só, para achar a corrente elétrica, eu poderia aplicar o URI nesse resistor aqui, ó. Não poderia? Eu poderia. Para poder achar essa corrente, eu posso pegar a resistência que vale 2, aí eu pego a DDP que ele consome. Quanto que é a DDP que ele consome? Ah, a gente não conhece esse valor, peão. Pronto. É por isso que eu não vou poder trabalhar individualmente. Simplesmente por não conhecer o valor dele. Eu não conheço a DDP desse cara ainda. Eu vou ter condições daqui a pouco de conhecer, mas agora eu não conheço. Eu poderia trabalhar individualmente só com R2? Eu poderia, porque a corrente que passa lá no R1 é comum também no R2, é a mesma corrente. Eu tenho a resistência, falta só eu conhecer a DDP que ele consome. A DDP que ele consome, com a resistência dele, eu acho a corrente, mas eu também não conheço a DDP dele. Portanto, não é o melhor caminho ainda. A mesma coisa eu poderia fazer com o R3. Eu poderia trabalhar só com o R3, mas eu não conheço a DDP dele, certo ou não? Diferente, por exemplo, se a gente olhar em paralelo. Olha que bacana. Em paralelo, senhores, então a gente já volta aqui na série, tá? Em paralelo, você vai perceber que eu posso calcular a corrente que passa nesse carinha aqui? Bom, o que, que eu preciso? A resistência eu já tenho. E eu preciso saber a DDP. Só que quando eles estão todos em paralelo e não tem ninguém em série com eles, tá? Não tendo ninguém em série com eles, olha o que, que acontece. Você percebe que um lado desse resistor, ó, através desse fio, tá ligado no maior potencial do gerador. E o outro lado do resistor está ligado no outro potencial do gerador, que é o menor potencial. Isso significa que se existe uma diferença de potencial nesses terminais do gerador, existe a mesma diferença de potencial nos terminais do teu resistor. E, portanto, eu sei qual é a DDP nesse cara aqui, ó. A DDP dele é 110 volts. Certo ou não? Daqui a pouco a gente vai voltar para entender isso, tá? Se você olhar para o R2, vai acontecer a mesma coisa, ó. No R2, de um lado, ele está ligado lá no maior, e do outro lado, ele está ligado no menor potencial. Então, você sabe que a diferença de potencial aqui vale 110 volts também, porque são os potenciais da pilha. Então você tem como fazer U igual a R vezes I aqui e calcular a corrente que passa nele. Vocês estão percebendo que agora em paralelo nós temos condições de fazer isso? No R3, a mesma coisa, ó. Perceba que desse lado, junto com os outros dois, ó, eles estão ligados nesse potencial. Então o elétron que sai aqui, ó, ele sai com 110 volts, né? O elétron que descer vai chegar aqui carregando 110 volts. Ele não gastou essa energia no meio do caminho. Lembrando, os fios aqui para nós são ideais. A hora que ele passar, aí ele diminui o potencial, porque esse resistor consome. E o que, que ele consome? Tudo. Porque agora o elétron vai ficar zerado e tem que voltar no gerador. Carrega 110 volts para começar tudo de novo. Então percebo que aqui a gente consegue achar a corrente no primeiro, a corrente no segundo, a corrente no terceiro. E a hora que essas correntes chegarem nesse ponto, elas vão se somar. E aí elas vão virar a corrente total no gerador. Então percebo que dependendo do tipo da situação, dependendo do que ele fornece de dados para nós vamos ter alguns caminhos para poder trabalhar, ou pelo total ou pelo individual. Mas em qualquer um dos casos, não importa se é o total ou individual, a gente vai estar usando a equação da URI. Óbvio que a gente pode usar a equação de potência também, né? O π, o por, o pri, e posso usar também essa potência no total ou no individual. Então aqui, ó, nós temos três maneiras, né, de trabalhar, de calcular a potência. Eu vou colocar em vermelho mesmo.
A primeira que nós conhecemos é o pio, essa parte lá do PET, né? Aí, se você jogar a URI dentro dela, você vai chegar em duas equações, o PRI e o PUR, certo? Então, nós temos três equaçõezinhas aqui que permite a gente calcular potência elétrica, né? E eu poderia calcular a potência do R1, eu poderia calcular a potência do R2, ou a potência do R3, ou até a potência total do nosso circuito. Isso significa que aqui também, ó, nós vamos poder trabalhar com o total ou com o individual. E aí, de novo, volta naquela regra. Ah, qual fórmula de potência eu vou usar? Se você tiver as informações, você pode calcular com qualquer uma. Mas dependendo da equação que você pegar, se você não conhecer dois valores ali, não tem o que você fazer, né? Não dá para você calcular no individual. Se você tiver informação, você pode. Se não, você parte para o total. Vamos entender esse total como é que é? O total é muito simples. Primeira coisa, eu preciso achar o R equivalente da minha associação. Então aqui, ó, série é quando um está seriado ao outro, certo? Um depois do outro. A gente vai perceber que a corrente é comum para eles. Se eu for encontrar o R equivalente aqui do paralelo, vocês vão perceber que paralelo, está em paralelo, não significa todo mundo está em paralelo com todo mundo, tá? A regra do estar em paralelo, primeira observação que você tem que fazer é essa daqui, ó. Perceber que você vai ter associação em paralelo quando você tiver um pontinho que nem esse daqui, ó, que eu vou pintar um na cor vermelha, na cor amarela, perdão, o outro na cor azul. Esses dois pontinhos, eles recebem um nome. Eles são chamados de nó. Olha só, é um nó. O que é um nó? Nó é um ponto onde permite que a sua corrente se divida, que é o caso do nó amarelo, ou que a sua corrente se una, que é o caso do nó azul. Perceba que aqui na série a corrente sai, apesar de a gente ver vértices de uma figura, esse vértice não indica nó para nós, certo? A corrente não se divide, ó, ela continua a mesma. Cheguei num vértice, não é um nó, a corrente não se divide, ó, não tem para onde ir, ela tem que seguir nesse caminho. Ela chega no resistor, não tem o que ela fazer, ela vai ter que continuar nesse caminho. É como se você fosse um carro e tivesse numa estrada, você não tem outro caminho a não ser esse daqui. Então, quando não tiver divisão, não tiver nó no meio do caminho, é porque tá todo mundo em série para nós aqui. Agora, você vai perceber que aqui, se você for um carrinho e você vai no banco, abastece com dinheiro, e aí você sai. Um monte de carrinho saindo aqui, ó. É a corrente elétrica, é a junção desse monte de carrinho. A hora que você chegar no nó, olha que estranho que vai ser aqui, né? Você percebe que você tem três caminhos para poder seguir. Então, agora, alguns carros optam por ir para cima, outros carros optam por ir pelo meio, outros carros vão optar por ir por baixo. Ah, mas a dificuldade é maior, onde é menor não é mais fácil passar? É, mas se fica mais fácil, começa muita gente, começa a congestionar. Então, alguns acabam indo por onde a dificuldade é maior, porque vai menos gente, e acaba facilitando, chega todo mundo no mesmo lugar. Então, aqui, a gente percebe que essa corrente, ela vai se dividir. Olha só que bacana. Eu vou ter aqui a corrente, vou até colocar mais grosso para nós, ó. A corrente que vai passar pelo resistor R1. Então, é essa corrente aqui, ó, eu vou poder chamá-la de I1, certo? Eu vou ter aqui uma corrente que vai passar pelo R2. E essa corrente aqui, eu vou chamar, já que ela passa pelo I2, eu vou chamá-la de I2. E eu vou ter uma outra corrente aqui, que vai ser a corrente que vai escolher, né, o carrinho que vai passar lá pelo R3. Essa corrente que passa pelo R3, eu vou chamar de I3. E aí, nós sabemos que ao chegar no primeiro nó, naquele nó amarelo, a nossa corrente I, que é a corrente total aqui no nosso circuito, né, que saiu do gerador, ela chegou no nó, ela se dividiu. Parte dela foi por cima, virou aquela corrente 1, parte foi pelo meio, virou aquela corrente 2, e parte desceu, virou aquela corrente I3 para nós. Só que aí essas três correntes, elas vão se unir novamente lá no segundo nó, no nó azul. Perdão. E aí a gente percebe que essa corrente volta a ser a corrente total para nós. Ou seja, somando o I1 com o I2 com o I3, nós voltamos a ter a nossa corrente I
que é a corrente total, certo? Então agora, ó, você percebe o seguinte, que todo mundo aqui está ligado no nó A. De um lado, tá vendo? Ó, o R1 está ligado no nó amarelo, perdão. O R2 está ligado no nó amarelo e o R3 também está ligado no nó amarelo. Por outro lado, todo mundo está ligado no nó azul. O R1 está no nó azul, o R2 está no nó azul, o R3 também está no nó azul. Então você vai perceber que a gente pode falar que 2, 3, 4, quantos resistores forem, eles todos estão em paralelo, num paralelo comum entre eles, tá? Quando eles estiverem ligados no mesmo par de nós. Perceba que todos eles estão ligados no nó amarelo de um lado e no nó azul do outro. Como é o mesmo parzinho de nó para os três, a gente pode afirmar que os três estão em paralelo. Fechou ou não? Então agora vamos entender como é que a gente acha o R equivalente em cada um deles. Eu preciso primeiro identificar se é série ou se é paralelo. Aqui, série não tem nó. Se é série, meninos, para achar o R equivalente fica muito fácil. Sempre que a gente for calcular o R equivalente na série, a gente vai somar as resistências. Simples assim, ó. Vai ficar o R1 mais o R2 e mais o R3. Se eu tiver um quarto resistor, mais o R4. Se eu tiver um quinto resistor, mais o R5. Se eu tiver N resistores, eu vou somar até o enésimo resistor para nós aí. Então, eu vou somando todos. O total dessa soma nos dá o R equivalente. E aí, olha que bacana. A partir do momento que você, se você escolher trabalhar com o total, se você tiver o R total, que no caso é o equivalente, e você tem a DDP total, que vale 110 volts, você consegue achar a corrente elétrica. Vamos fazer isso? Para a gente testar? Olha que bacana. Vamos primeiro encontrar o R equivalente nessa associação, ó. Então, o R equivalente aqui é a soma do R1 com o R2 com o R3, é a soma de 2 mais 6 mais 3 ohms. Portanto, a gente chega que esse R equivalente vale 11 ohms para nós. A DDP vale 110 volts. Então, agora, ó, eu vou fazer o U total, é o R total vezes o I total. O U total vale 110 volts. O R total, a gente acabou de descobrir que vale 11 ohms. E a corrente total, que é aquele I vermelho que a gente quer descobrir. A gente vai descobrir aqui o 11 passa dividindo, que a nossa corrente vale 10 amperes. Lembra que nós vimos no começo que não daria para trabalhar individualmente, porque eu não conhecia a DDP em cada um deles, mas eu falei que logo a gente ia poder descobrir qual é a DDP em cada um deles? Agora fica fácil. Se você quiser determinar realmente qual é a DDP que esse resistor R1, por exemplo, ele está consumindo, você pode aplicar a URI de novo, só que agora individualmente, você vai pensar individualmente. Olha só que bacana, a DDP nesse primeiro resistor aqui para nós, não é só fazer a resistência, ó, a resistência vezes a corrente elétrica. Você sabe que a resistência dele vale 2, você sabe que a corrente elétrica que passa nele vale 10, você acabou de calcular. Então, 2 vezes 10, você descobre que esse cara consome 20 volts. A mesma coisa você pode fazer no R2. Olha que bacana. O R2, a gente vai poder... Esqueci de colocar a setinha aqui. A gente vai poder fazer que a DDP consumida por ele, ó, vai ser a resistência dele, que é 6, vezes a corrente, que é 10, e 6 vezes 10 dá 60 volts. E o R3, você também pode fazer isso, mas agora te sobra uma outra opção para você poder calcular a DDP dele, que é pensar o seguinte: tudo que o gerador está fornecendo vai ter que ser consumido, não é verdade? Tudo que o gerador está fornecendo vai ser consumido. O gerador está fornecendo 110 volts para nós. Isso significa que, somando que o R1 consome, mais o R2, mais o R3, tem que dar 110. O 1 consumiu 20 volts e o 2 consumiu 60 volts, no total dá 80, na verdade. Para completar 110, o U3 tem que ser 30 volts, inevitável. E quer ver como vai ser? Vamos fazer pela URI. R vezes I. O R vale 3 ohms e a corrente vale 10. E 3 vezes 10, obviamente, a gente chega que a DDP vale 30 volts. Então, sério é isso, meninos. Para a gente poder achar o R equivalente, ó, não tem outra formulinha. É sempre essa. É só somar. Para a gente poder achar a DDP e a corrente em cada elemento, eu posso, percebendo que aí a corrente em cada elemento é a própria corrente do gerador, a chamada corrente total, eu posso trabalhar pelo total. Para nós, foi mais fácil aqui para poder achar a corrente dessa forma, não é verdade? Agora, se eu tiver os dados individuais, óbvio que eu vou poder pensar individualmente também. Aí eu posso calcular a DDP de cada um, ó.
aplicando uma URI, a DDP do segundo, a DDP do terceiro e assim por diante. Poderia também calcular as potências deles, tá? Que agora a potência não vem ao caso, vocês vão pegando o jeito e trabalhando aí para poder entender, certo? Agora, em paralelo, vamos fazer um teste em paralelo? Primeiro, como é que a gente faz para achar o R equivalente em paralelo? O R equivalente em paralelo, ele tem algumas maneiras de você trabalhar, tá? A primeira forma que você vai ter de trabalhar é relacionada ao que eu falei para vocês, que na física, tudo que vem aos pares é sempre um inverso do outro, lembra? Então, se em série, para você achar o R equivalente, era R equivalente igual a R1 mais R2 mais R3, significa que em paralelo você vai inverter. Inverte a equação. Então, fica 1 sobre o R equivalente é igual a 1 sobre o R1 mais 1 sobre o R2. E assim por diante. Como eu tenho R3, mais 1 sobre R3. Se eu tiver um R4, mais 1 sobre R4. Se eu tiver N resistores em paralelo, eu vou fazer mais 1 sobre o resistor até o enésimo resistor. Esse é um jeitão. O outro jeitão é quando você trabalha para 2 resistores. Mas, peão, a gente tem 3 no teu exemplo. Sim. Mas você pode ir de 2 em 2. Então, esse daqui ó, é para 2 resistores apenas. Para achar o R equivalente, você vai fazer o produto pela soma desses 2 resistores. E esse é o que eu mais uso, tá? Que a maioria das pessoas acabam usando aí, os alunos, é o produto pela soma, tá? Para evitar tirar mínimo, né? Às vezes ficam os valores mais complicados aí, então o produto pela soma resolve. Mas, meninos, qualquer uma das duas dá certo. Se você não errar na conta, obviamente, qualquer um dos dois dá certo. Tem um caso particular que são para resistores iguais. Vou colocar aqui, ó. Para resistores, isso em paralelo, tá? Tudo isso daqui que nós estamos falando agora em paralelo. Quando forem resistores iguais, aí ele fica fácil calcular. O R equivalente, você vai pegar o valor do teu resistor e dividir pelo número de iguais. Peço desculpas aí por alguns instantes, achei que fosse perder o vídeo com a minha famosa bateria, que todo mundo já conhece. Mas vamos lá. Quando eles forem iguais, meninos, você vai pegar o valor do resistor e dividir pelo número de resistores que você tem iguais. Um exemplo, se você tiver 6 resistores, 6 em paralelo, com 60 ohms cada um, você vai pegar o valor deles, 60 ohms, e dividir pelo número de iguais, que são 6. Então, 60 dividido por 6, você vai chegar aqui, o R equivalente vai dar 10 ohms para nós aí, certo? Então, quando forem iguais, fica muito fácil achar o paralelo dessa forma. Porém, mesmo sendo iguais, se você quer optar por trabalhar com a primeira formulinha, você pode. Vamos ver um exemplo? Vamos calcular o R equivalente aqui embaixo? Olha só que bacana. Aqui eu tenho 2, 3 e 6 em paralelo. Então, eu vou fazer a primeira equação. Ó. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 3. Então, aqui nós vamos ter que fazer a primeira coisa, tirar um mínimo múltiplo comum entre eles, né? E não é necessário tirar um mínimo múltiplo com quem está do outro lado da igualdade também, no caso o R equivalente. Não. Tira só com quem está do lado direito. Então, entre 2, 6 e 3, o mínimo aqui é 6. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1, 3. 6 dividido por 6 dá 1, vezes 1 é 1. E 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1 dá 2. Então, a gente fazendo continha aqui, ó. 3 mais 1 dá 4, e 4 com 2 dá 6. E 6 dividido por 6, isso aqui dá 1. Então, a gente chega aí multiplicando em cruz, né? Que o R equivalente, ele vai ficar 1 vezes R, que é R, e 1 vezes 1, que é 1. Então, a gente percebe aí que o nosso R equivalente deu 1 ohm para nós, certo? E se eu calculasse pelo produto pela soma? Vamos fazer, olha lá. Se a gente fizesse pelo produto pela soma, eu vou ter que escolher 2 primeiro, porque eu tenho 3, não posso fazer com os 3, eu vou ter que fazer 2. De preferência, meninos, olha só que bacana, de preferência, não é regra não, não é obrigatório, mas de preferência, trabalha com os 2 maiores primeiro. Porque olha o que acontece. Não é sempre que vai acontecer, mas muitas vezes eles já programam, o exercício do vestibular já programa para isso, tá? Vamos pegar os 2 maiores, 6 e 3? Deixa o 2 lá, depois a gente trabalha com ele. Então vai ficar o produto, 6 vezes 3, dividido pela soma, 6 mais 3. Então vai ficar em cima 6 vezes 3, que é 18, né? Vamos colocar essa conta, é simplesinha. Eu não gosto de fazer em cima,
Eu gosto de deixar os números que depois dá para simplificar, tá? Mas aqui vai ficar fácil. Ó. 6 vezes 3, 18, e embaixo 6 mais 3 dá 9. Portanto, a gente chega que o R equivalente vale 2 ohms. Só que lembre-se que esse R equivalente não é o total ainda, porque agora eu estou trocando esses dois resistores aqui, ó, tirando eles daqui da associação e colocando um fio apenas. Então, eu estou tirando esses dois fios, tirando os dois fios e colocando um fio apenas com um resistor que vale 2 ohms. Aí vai ficar esse um fio em paralelo com o outro que estava ali em cima. 2 em paralelo com 2. Você quer fazer o produto pela soma? Você pode. Vai ficar 2 vezes 2, que é 4, dividido por 2 mais 2, que é 4, e 4 por 4 dá 1. Só que agora eu vou fazer diferente. Ó. Como eles são iguais, eu vou pegar o valor deles, que é 2, e dividir pelo número de iguais, né? Porque ficou o equivalente parcial com esse resistor que já estava lá. São dois resistores. E 2 dividido por 2, de novo, a gente descobre que o R equivalente dessa associação vale 1 ohm. Certo? Agora, olha só que bacana. Vocês teriam duas maneiras de encontrar a corrente total nesse circuito. Você quer ver que interessante? Olha só. Uma maneira de encontrar a corrente total nesse circuito seria fazer a URI, trabalhando com o total, tá? O total é o R total vezes o I. O total, de novo, ele continua sendo o mesmo, vale 110 volts. O R total vale 1 ohm, é o equivalente. E a corrente I total é o que nós queremos encontrar. Portanto, a gente descobre aí que essa corrente vale 110 amperes. Os meus números deu um pouco exagerado nessa corrente, tá? Não é comum ter valores tão altos assim, mas é o que nós temos aí para o nosso exemplo. Então, a gente descobriu que essa corrente que sai do gerador aqui, ó, vale 110 amperes. Só que a hora que ela chegar aqui, não vai passar 110 amperes em cada resistor, porque ela vai ter que se dividir. É como se chegassem 110 carros. Agora, uma parte dos carros vai para cima, uma parte dos carros vai para baixo, uma outra parte vem para o lado. Mas quer ver como a gente poderia ter encontrado essa corrente de forma diferente? Quer ver que bacana? Olha só. Na URI, na equação da URI, a gente pode isolar o I, não pode? Ó? E se eu isolar o I, o R que está multiplicando vai passar dividindo U, então vai ficar U dividido por R, certo? Isso significa que para achar a corrente elétrica é só pegar a DDP e dividir pela resistência? Mas olha só, em paralelo, o bacana da gente trabalhar em paralelo é que a gente percebe que o mesmo potencial do gerador é o potencial que chega em um dos lados dos nossos resistores. E o outro potencial do gerador, o menorzinho, é o que chega do outro lado dos nossos resistores. Então nós podemos falar aqui que esse resistor aqui ele está consumindo, não é nessa cor que eu quero, é nessa. Esse resistor aqui ele vai consumir 110 volts. Esse resistor aqui ele vai consumir 110 volts. E esse resistor aqui ele também consome 110 volts. Certo ou não? E aí a gente vai perceber o seguinte, a corrente não é pegar a DDP e dividir pela resistência? Então vamos fazer essa continha de cabeça, pode ser? Olha o I1. O I1 vale 110, que é a DDP, dividido pela resistência que vale 2. 110 por 2, a gente descobre que a corrente aqui vale 55 amperes, certo? O I2. O I2, vou colocar aqui por cima do amarelo, tá? Ele vai ser a DDP 110, dividido pela resistência, que vale 6 amperes. Esse número ficou feio para nós, né? Mas ele vai dar 18,33 amperes aproximadamente, tá? E o I3? Olha o I3. O I3 vai ser a DDP dividido pela resistência, 110, dividido por 3, que vai dar 36,666, daria 36,7 amperes. Essa é a corrente em cada elemento. Percebam que agora nós estamos trabalhando individualmente, não é? Individualmente em cada elemento, em cada resistor. Eu não trabalhei com o todo, com o R equivalente. Percebo que eu não precisei trabalhar com esse valor de R equivalente que nós encontramos de duas maneiras diferentes aqui. Eu fui trabalhando individualmente porque eu tinha informação para isso. E quer ver como é que dá fácil para achar a corrente total agora? A corrente I aqui, ó, é a soma das correntes que chegam nesse nó, não é verdade? Então eu vou somar. Eu vou pegar uma calculadora aqui agora para vocês, ó, eu vou somar 18,3 mais 36,7 e mais 55. Isso vai dar exatamente 110 amperes para nós. Então percebo que vocês têm diversas maneiras de poder trabalhar, tanto em paralelo como em série. Tudo depende muito do que ele está pedindo para vocês.
Tudo depende muito das informações que estão sendo fornecidas para vocês e qual o jeito que você prefere trabalhar. Óbvio que tem jeitos que ficam mais rápidos e outros não são tão rápidos, né? Mas o importante é você saber fazer de alguma forma aí, identificar os R's equivalentes e tudo mais, certo? Agora, o que é bacana, olha só, em série, a gente vai poder colocar aqui agora, ó, em série, a gente fala que a corrente, olha só, a corrente, o nosso I, é comum. E o U, ele se divide. Isso em série, tá? E ele se divide diretamente proporcional à resistência. Quer ver que bacana? O I é comum. O I que saiu do gerador é o que passa no R1, é o que passa no R2 e é o que passa no R3 e vai embora. São os carrinhos que saíram aqui, ó. Os mesmos carrinhos que saíram são os que estão passando no primeiro, no segundo e no terceiro resistor. Não tem outro caminho para eles. I é comum, certo ou não? E o U? O U se dividiu. Os 110 volts, ele se dividiu. Ficou 20 aqui, 60 aqui, 30 aqui. Mas olha como que ele se dividiu. Diretamente proporcional à resistência. Quer ver que bacana? Olha só. Essa resistência não é a maior? Ela que consumiu a maior DDP. Certo ou não? E essa resistência, além de ser maior, essa daqui é a menor, tá vendo? Ela consumiu a menor DDP. Agora, além de ser maior, olha que bacana. Essa resistência 6 ohms não é 3 vezes a resistência 2 ohms? Isso significa que a DDP dela tem que ser 3 vezes essa resistência, essa DDP. Se aqui é 20, 20 vezes 3, olha lá, ó, 60. É proporcional. Você quer ver que bacana? Essa resistência não é o dobro dessa daqui? Então a DDP dela tem que ser o dobro da dela. Olha lá, 60 é o dobro de 30. Então percebam que tudo se divide certinho. A DDP total ela vai ter que ser usada totalmente por todos os resistores. Não vai sobrar um pouquinho, nem vai faltar um pouquinho. Pião, mas como é que eles já sabem tudo isso? Aí, meninos, não é o momento agora, tá? Eu acho que, primeiro, se estiver tendo problema com a associação de resistores, vamos primeiro entender essa parte, vamos entender, saber como é que faz, como é que resolve o exercício, né? Depois, mais para frente, se tiver interesse, já manjando, pô, mas por que que acontece? Aí a gente pode voltar. A gente vai analisar os campos elétricos, os potenciais elétricos em cada ponto, a gente vai conseguir entender como que ele já sabe certinho como é que fica a energia em cada um deles, certo? Agora, olha aqui em paralelo que bacana. Em paralelo, lembra que eu falei que tudo que vem aos pares é sempre um inverso do outro? Então, olha que interessante. Em paralelo, senhores, o I se divide. E ele se divide inversamente proporcional à nossa resistência elétrica, certo? E o U, ele é comum para todos os elementos. Então lembra que nós falamos, ó, tudo que vem aos pares na física é sempre o inverso do outro? Não só a equação é o inverso da outra, né? Mas aqui o I é comum e o U se divide. Aqui o I se divide e o U é comum. E ainda, aqui quem se divide diretamente. Aqui no paralelo, quem se divide inversamente. Quer ver o I se dividindo inversamente? Olha que bacana. Percebam que aonde a resistência é maior, 6 ohms, ó, a corrente verdinha é a menor, 18,3. Aqui é 36, aqui era 55. Onde é menor resistência, no caso 2 ohms, a corrente é maior, 55, 18 e 36. E mais, ela se divide inversamente proporcional. Quer ver que bacana? Olha lá. Esse resistor aqui não vale 6 ohms? Então ele é 3 vezes essa resistência de 2, não é verdade? Isso significa que a corrente no 2 tem que ser 3 vezes a corrente do 6, já que é inversamente. Então, onde eu tenho maior resistência, eu vou ter menor corrente. Essa corrente tem que ser 3 vezes menor que essa. Vou pegar uma calculadora para vocês aqui. Vou pegar esse valor 55 e dividir por 3. Olha que bacana. 55 dividido por 3 dá 18,333, igualzinho. Mesma coisa, você pode comparar aqui, ó. Essa resistência não é o dobro dessa? Então a corrente nessa tem que ser o dobro dessa daqui. Se você multiplicar o 18,3 por 2, vai dar 36,7. Então percebo que é tudo montado certinho, tudo dá encaixadinho para vocês aí. Belezura? Vamos entender agora a associação misto que a gente faz e, quando necessário, a regra do varal? Eu vou dar uma pausa aqui e já volto porque eu vou fazer um desenho.
Aí, voltamos rapidinho com os exercícios aí agora, os exemplos, né? Vamos dizer assim. Então, olha só que bacana. Vamos trabalhar nesse primeiro circuito da esquerda. O segundo é o mesmo do primeiro, daqui a pouco vocês vão entender o que vocês vão poder fazer, tá? Eu recomendo você que está começando, está apanhando ainda de resistores, né? Fica aí na dúvida como é que trabalha, nos exercícios e tudo mais. Eu recomendo você que toda vez que você tiver que achar o R equivalente e tiver muitos resistores, faça o que a gente vai fazer aqui do lado, tá? Não precisa fazer bonitinho, retinho desse jeito, pra você não perder tempo, você tem que otimizar teu tempo de estudo também, tá? Mas faça no começo agora, pra você começar a enxergar o que está acontecendo. Posterior, quando você faz 2, 3, depois você já começa a visualizar sem desenho, né? Não há necessidade. Mas olha que bacana. Eu quero achar corrente. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é achar corrente elétrica. Eu sei que lá do meu gerador sai uma corrente total, certo ou não? Aí essa corrente vai passar pelo resistor R1 aqui, ó. Vai sair dele. Vai passar pelo resistor R2. Vai sair dele. E agora essa corrente total, ela vai se dividir. A hora que ela se dividir, percebo que aqui a gente tem um nó amarelo e um nó azul, certo? Então essa corrente se dividindo, nós vamos ter uma corrente que eu vou chamar de 1, que vai para cima, ou se quiser chamar de 3, só para ficar de acordo com o teu resistor, tá? Mas vai ter uma corrente azulzinha, que eu não vou pôr nome ainda, e eu vou ter uma corrente verdinha, que poderia ser chamada de 2 ou de 4, só para ficar condizente com o resistor que ele está passando. Só que essa corrente ela vai se juntar no nó azul, e aí a hora que ela se juntar, ela volta a ser a corrente total para nós I. Só que agora, perceba que essa corrente I, ela vai encontrar um outro nó. Esse nó eu vou pintar na cor preta aqui para nós, ó, porque são nós diferentes agora, não é o mesmo que o amarelo e o azul. São potenciais diferentes para nós, né? No caso aqui, o nó preto e o nó azul, eles são os mesmos potencial. Vou até pintar na mesma cor, para a gente poder lembrar que representa o mesmo potencial elétrico, porque desse ponto para esse, ninguém consumiu energia, né? Só tinha um fio ali de ligação. E os fios para nós, eles não consomem energia, certo? A não ser que o cara fale. E aqui eu vou colocar o nó preto. Então perceba que aqui novamente a corrente se divide. Se ela se divide, vai ter uma nova corrente aqui, que vai passar por esses dois resistores. E uma outra corrente que eu vou colocar na cor que acabou. Eu vou colocar na cor preta, então, aqui, ó. Uma outra corrente que vai passar pelo R5. Essas duas correntes, elas vão novamente se unir nesse nó preto e volta a ser de novo a corrente total, que é a corrente que volta no gerador. Então, se a gente colocar nomes aqui, essa corrente é a corrente I para nós, aqui eu tenho a corrente I, aqui também. Ela se divide, depois ela se une novamente e volta a ser I. Se divide mais uma vez, depois ela se junta de novo, volta a ser I. Aqui eu vou dar nomes assim mesmo, ó, I1 e I2, tudo bem? A amarelinha vai ser o nosso I3, para poder diferenciar das outras duas, tá? E a pretinha vai ser a nossa corrente, que eu vou chamar de I4. Bom, olha que bacana. A gente pode aplicar URI, lembra? U igual a RI, individualmente ou no total. Individualmente, eu preciso saber a DDP ou a corrente elétrica que está passando por eles, pelos resistores, porque aqui eu só conheço as resistências. Se eu olhar individualmente, eu não sei quanto tem de DDP nesse cara, eu não sei qual é o valor, vou ter que calcular esse valor, mas de cara ele não me fornece. Não está marcado aqui do lado, ó, ele consome 5 volts. Não, eu não sei. Eu não sei a DDP nesse, não sei nesses dois e nem nesses daqui, ó. Certo ou não? Isso significa que eu não tenho como trabalhar individualmente, porque eu não conheço as correntes em cada um deles e eu também não conheço as DDPs. Se o individual não há, meninos, vamos para o total. O total é, primeira coisa, achar o R equivalente total. E agora você vai perceber o seguinte: esse resistor e esse resistor, eles estão entre o mesmo par de nós. Então, eles estão em paralelo aqui, certo? Esse resistor aqui e esse resistor, ó, eles não estão ligados no mesmo par de nós. Olha o cuidado que vão ter que tomar. O R1 está ligado no azul e no preto. O R6 ele está ligado no azul, mas ele não está ligado no preto. Porque na frente dele tem um outro resistor, que é o R7. Ah, Pião, mas olha só que bacana. Entre o R6 e o R7 não tem nó entre eles. Então, meninos, é isso que vocês vão ter que começar a observar. Por exemplo, esses dois aqui, se você quiser trocar os dois por um, você pode? Pode, não pode? Você já percebe que esses dois, obrigatoriamente, eles estão em série. Não tem nó entre eles. Então já vai ficar 5 mais 3,5 dá 8,5. É que não vai resolver a nossa vida por enquanto, então eu não vou mudar isso, tá? Agora, aqui resolve. Aqui resolve porque eu sei que tem nó, então tem paralelo. Mas esse cara está em paralelo com o R6 ou ele está em paralelo com o R7?
ou na verdade ele está em paralelo, com este ramo aqui, com este fio. E neste fio eu tenho 2 resistores em série. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, ó, é achar a série aqui entre eles. Como eles estão em série, série é muito fácil de achar, é só somar. Então nós vamos poder tirar esses 2 resistores daqui, ó, tirar esses 2 resistores e trocar por um equivalente que vale 1 ohm. Certo ou não? Porque 0,3 mais 0,7 dá 1 ohm para nós aqui. Beleza? Aí sim, a hora que eu tirar esses 2 resistores daqui, ó, vou tirar eles daqui, ó. Pumba. Tirei o R6. Eita, que esqueci o E. Agora vai. Eu tirei o R6. Eu tirei também o R7, certo? Eu vou trocar esses 2 resistores por um equivalente, que nós sabemos que vale quanto? 1 ohm. Agora sim, ó, troquei. É trocar realmente, tá? Você tira 2 e troca por um que equivale àqueles 2, certo? Então aqui agora você percebe que esse R1 tá ligado no azulzinho e tá ligado no pretinho. Agora eles estão no mesmo par de nós, portanto agora eu posso tirar paralelo. E olha que bacana, eles são iguais, não são? Então agora nós vamos tirar o paralelo desses 2 aqui. E para achar o paralelo quando é iguais, é só pegar o valor e dividir pelo número de iguais. Só que aí, ó, olha que bacana. Por que eu fiz a figura do lado? Para você entender que agora você vai transferir, você vai fazer a nova figura, na verdade, né? Você vai fazer uma figura diferente agora, é o mesmo circuito, só que agora você vai trocar os 2 resistores, você vai trocar por um equivalente daqueles 2, ó. 1 em paralelo com 1, não é só pegar o valor e dividir por 2? 1 dividido por 2. Você percebe que agora isso daqui vale meio ohm. Então, olha que bacana. Você primeiro tirou a série, depois você tirou o paralelo e agora colocou no ramo aqui um resistor único. Certo ou não? Agora você vai fazer a mesma coisa aqui, ó, nesses outros 2, que estão entre o nó amarelo e o nó azul para nós. Eles também estão em paralelo, né? Só que agora eles não são iguais. Se eles não são iguais, nós vamos ter que fazer uma continha. Você pode fazer 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre 12 mais 1 sobre 4. E aí faz a conta tirando o mínimo. Eu vou fazer o produto pela soma. Então aqui, ó, o R equivalente desses 2 resistores vai ser o produto pela soma de 4 e 12. Então vai ficar em cima 4 vezes 12 e embaixo 4 mais 12 dá 16. Aí se a gente simplificar por 4, em cima 4 por 4 é 1, 16 por 4 é 4. E aí 12 dividido por 4, a gente chega que esse equivalente vale 3 ohms. Então agora, ó, eu vou trocar o equivalente, os 2 resistores R3 e R4, por um equivalente. Esse equivalente vale para nós 3 ohms, que nós vimos aí. E agora, olha que bacana. A hora que você trocou pelos equivalentes ali em cada raminho, em cada pedacinho de nó, né? Perceba que agora esses pontos não são mais nós, não é verdade? Eu estou deixando eles aqui para a gente ver ali, comparar onde eles estavam. Mas eles não são nó mais agora, porque perceba que a corrente que sai do gerador, ó, ela não vai conseguir achar um outro caminho, a não ser esse daqui, ó. Olha lá, ela está passando por todo mundo. Não tem por onde ela ir, ela não tem como se dividir, né? Não tem um caminho alternativo. Portanto, nós sabemos que todo mundo está em série. E agora, para poder achar o R equivalente, nós vamos somar. Então, vai ficar 5 mais 3,5 mais 3 ohms e mais meio ohm. Portanto, a gente vai chegar aqui, esse R equivalente, 3,5 com meio dá 4, 5 com 3 dá 8 e 8 com 4 dá 12 ohms. Pô, pera lá. Se o R equivalente vale 12 ohms, dá para a gente achar a corrente total agora. Agora eu vou trabalhar com o total. Então, ó, o total é o R total vezes o I total. O total vale 120 volts. O R total é o equivalente da associação, que nós vimos que vale 12. E o I é o que eu gostaria de encontrar aqui, ó. Portanto, eu vou chegar aqui, esse I, o 12 que está multiplicando, passa dividindo, 120 dividido por 12, dá 10 amperes. Peão, sempre dá bonitinho as contas, assim que nem você está fazendo? Não, né? Eu estou deixando adequado. Muitas vezes vai dar bonitinho para vocês, mas às vezes dá número quebrado. A exemplo do que a gente viu em paralelo até no exemplo anterior, aí no slide anterior, certo? Então agora, moçada, nós sabemos o valor desta corrente aqui, ó. Sai do gerador 10 amperes, passa 10 amperes pelo R1.
Continua aqui, ó, 10 amperes, passa 10 amperes pelo R2. E aqui no nó chega 10 amperes. Se divide, não sei quanto, mas se une novamente. E aqui volta a ser 10 amperes. Se divide, não sei quanto cada um, depois ela se une novamente, volta a ser 10 amperes. Tapião, como é que eu faria para achar a DDP em cada resistor e a corrente em cada resistor? Bom, você está falando em cada resistor, é individual. Se você vai trabalhar individual, meninos, aí você vai ter que achar em cada um. Então, olha que bacana. No R5, no R1, eu consigo achar a DDP dele, porque eu sei a resistência e eu sei a corrente que passa por ele. E U é R vezes I. Então, eu vou pegar a resistência e multiplicar pela corrente. 5 vezes 10, eu percebo que esse cara consome 50 volts. Vou chamar aqui, não vou chamar nada, vamos dar só DDP. Eu também consigo achar a DDP desse cidadão. Ó. A corrente é 10 e a resistência é 3,5. 3,5 vezes 10, ele consome 35 volts. Agora, aqui eu não sei, né, qual é a corrente em cada um deles, eu não sei quanto que vai ser de DDP em cada um deles. Ah, em paralelo, não é o 120 em comum? Porque atrás lá você colocou a DDP do gerador. Porque aqui, meninos, nesse exemplo, ó, não tinha mais ninguém em série do lado aqui, tá vendo? Só tinha o paralelo. Então, coincide da DDP total ser a DDP nos elementos. Agora, aqui não. Aqui tinha gente em série antes e depois. A DDP vai se dividindo. Lembra que em série a DDP se divide? Pô, peão, como é que eu faço para achar a DDP aqui então? Meninos, é muito simples. Você sabe que a corrente total que chega aqui é 10 amperes. Trabalha no R equivalente que você achou aqui, ó. Olha como essa figura extra te ajuda muito. Aqui, você vai descobrir, fazendo U igual a R vezes I, que entre o terminal amarelo e o terminal azul, 3 vezes 10, tem uma DDP, uma diferença de potencial de 30 volts. Esse daqui não é o teu equivalente nessa associação? Se ele é o equivalente, tudo que acontece nele acontece nos resistores. Eles também estão ligados entre o terminal amarelo e o terminal azul. Então, obviamente que a diferença de potencial para eles aqui, ó, vale 30 volts, tanto para um como para outro, certo? E no resistor de 1 ohm e aquele que era de 0,3 ohms, vamos trazer de volta aqui eles então? Olha só, vou tirar eles daqui. Vou sumir com o equivalente. Vamos sumir com essa linha aqui agora. E eu vou trazer eles de volta aqui, porque eu quero os originais, tá? Então, vou trazer aqui, ó, do jeito que eu tinha colocado. Como é que eu sei que a DDP vai passar aqui, né? Que vai acontecer, qual vai ser a DDP de cada um deles? É muito simples. Volta no original. No original, perdão, na tua substituição. Olha só, aqui você sabe que a corrente que está passando, eu coloquei 11 ali, né? É amperes, perdão. Aí, agora apagar aqui. Então, ó, você sabe que aqui a corrente é 10 amperes e que aqui a corrente é 10 amperes. Portanto, agora você consegue achar qual é a diferença de potencial que esse daqui consome entre o ponto azul e o ponto preto. 10 vezes meio, você chega que isso daqui consome 5 volts. Espera aí. Entre o azul e o preto, nós temos 5 volts. Então, eu sei que esse cara aqui consome 5 volts, porque ele tem entre o azul e o preto. E eu sei que esses dois, eles vão consumir 5 volts. Mas quanto que cada um consome, né? Os dois juntos consomem 5 volts, mas uma parte vai ficar no R6 e uma parte no R7. Então, aqui, olha o que você vai fazer. Individualmente, trabalhando no R5, olha só que bacana. Trabalhando no R5, eu vou achar a corrente dele. Vou fazer U, R vezes I. Só que individual, estou lá no elemento. O U dele, nós acabamos de descobrir que vale 5 volts. O R dele vale 1 ohm. E aí eu vou descobrir a corrente que passa nele, que é o I4. O 1 passa dividindo, a gente acaba de descobrir que o I4 vale 5 amperes. Espera lá. Se chega a 10 e aqui vem 5 amperes, é porque o restante foi lá para o I3. Então, a gente já sabe que o I3 também vale 5 amperes. Certo ou não? E agora, meninos, você consegue achar a DDP de novo, individualmente, de cada um deles. Quer ver? DDP na R vezes I, como eu sei que aqui nesse resistor passa 5 amperes, 0,3 vezes 5, esse cara consome 1,5 volts. E aqui, 0,7 vezes 5, esse cara consome 3,5 volts. De forma que se eu somar as duas DDP, porque em série eu somo, dá exatamente os 5 volts que tinha entre o ponto azul e o ponto preto. Acabou. Soma as DDPs para ver se não dá os mesmos 120 volts. Quer ver? Ó, vem com o tio. 50 volts mais 35 dá 85, certo? 85. Mais 30, 115.
Não, peão, é mais 60 aqui. Não, em paralelo, a gente pega a diferença de potencial entre esses dois pontos apenas. Vamos somando, ó. Vai somando, que nem se eu tivesse aqui o equivalente, eu ia somar um 30 só. Então, quando é paralelo, eu pego um valor apenas, tá? Não vou somando todos aqui, senão vai dar um absurdo de valor. Então, vamos lá. 50 com 35 dá 85, com 30 que tem entre esses terminais, 115. Aí aqui eu tenho 5 entre esses terminais, não é? 115 com 5, 120. Beleza, meninos? E para finalizar, ficou extensa a aulinha, né? Mas acho que dá para clarear. Vamos entender como é que a gente aplica aqui a nossa regra do varal. Olha que interessante. Regra do varal. É sempre bom usá-la? Não. É sempre quando você percebe que você não consegue fazer nada para achar teu R equivalente. Então, a regra do varal não vai te ajudar a achar potência, DDP, corrente. A regra do varal é para achar o R equivalente apenas, tá? Nesse R equivalente, a regrinha é muito simples. Eu vou colocar um já bem mais complexo aqui para nós, para a gente poder analisar todas as situações, tudo bem? Então, vamos colocar um exemplo que eu costumo fazer bastante em sala de aula também. Olha só que bacana. E outra coisa, eu estava falando para vocês, a regra do varal só serve para determinar para nós o R equivalente, tá? Não é ela que vai, com ela eu vou achar a potência, vou achar a corrente. Não, é só para descobrir quando você não consegue nem entender. Às vezes você precisa trabalhar com o total. Lembra que a gente trabalhou com o total em algumas vezes, a gente achava equivalente? Aqui você não consegue nem enxergar o que está acontecendo nas resistências, então a gente usa essa técnica de regra do varal para facilitar a interpretação. Fechou? Eu vou colocar um bem chatinho aqui. Então, olha só. Nós vamos ter aqui um resistor de 40 ohms. Aqui eu vou ter um resistor, não, de 40 não, vou colocar de 60 ohms aqui. Um resistor de 60 ohms. Aqui eu vou colocar outro de 60 ohms. Aqui eu vou colocar um de 40 ohms. Aqui eu vou colocar um de 40 ohms. E aqui eu vou colocar um de 20 ohms, certo? Aí nós temos um terminal A, que seria onde está ligado no gerador, no potencial maior do gerador, e o terminal B, onde estaria ligado no menor potencial do gerador. Então, onde a corrente entra, onde a corrente sai. Bom, a regrinha do varal faz o quê, meninos? A gente vai ter que dar nomes aos nossos resistores. Esses nomes são potenciais, na verdade. Por exemplo, eu tenho um potencial maior A, se ele estiver ligado no maior potencial do gerador mesmo, e eu quero ver quem é que está ligado nesse maior potencial. Para isso, ó, eu vou caminhar com ele até bater nos resistores. Bateu aqui? Parou. Agora eu posso continuar nesse ramo aqui. Opa, bateu, parou. E eu posso vir nesse ramo. Opa, bateu, parou. Nunca atravesse o teu resistor. Bateu, você já marca a letrinha que tem do lado deles, ó. Acabou. O A não tem mais nenhum lugar para chegar, porque ele vai ter que transpor o teu resistor. Se ele transpor o resistor vai consumir parte da energia, e do outro lado a energia já não vai ser a mesma que A. Vai ser um potencial diferente. Por isso que eu não posso caminhar com o potencial A mais. Então agora vamos olhar o potencial B. Olha o potencial B, tá aqui. Eu tenho esse cara, tá ligado em B. Aqui nesse ramo, esse cara tá ligado em B. Essa curvinha aqui, meninos, é para indicar que tá pulando o fio, ó. Não tem contato entre o fiozinho lá, tá? Aí ele continua, ele pulou o fio, desviou dele, mas ele continua, bate nesse resistor e bate nesse resistor. Então agora a gente vai dar nome para todo mundo, ó. Aqui é B, esse carinha é B, esse carinha é B e esse carinha é B. E aí você percebe que tem fios que ainda não foram percorridos por ninguém, que tem alguns resistores que não têm um par de letras, né? Nós precisamos ter um par de letra entre eles. Então a ideia é que agora você cria um terceiro ponto. Esse ponto você cria em qualquer lugar e você chama ele como você quiser, tá? Mas aqui eu vou chamar de C e aí eu vou caminhar até bater nesse elemento aqui, passando por debaixo do fio. E a gente percebe, eita, que nesse ramo aqui ele também bate nesse elemento. E acabou. Eu não posso passar do meu elemento. Vou só marcar as letras. Aqui é C, aqui é C e aqui é C. Dica: se você fez isso e algum resistor ficou com a mesma letra dos dois lados, joga fora ele. Você pode esquecer ele. Pode tirar ele da figura, porque se der a mesma letra, é porque tem o mesmo potencial elétrico do lado dele. Então não tem diferença de potencial elétrico. Não tem DDP. E se não tem DDP, não passa corrente nele. A gente fala que ele está em curto-circuito. Não significa que ele queimou. Ele apenas deixou de funcionar porque não vai passar corrente elétrica nele, tá? Agora, a nossa regrinha do varal, que a gente vai fazer é literalmente fazer um varal, ó. Você vai fazer um varal. Você sabe que a tua corrente elétrica está entrando, por exemplo, pelo terminal A,
e você sabe que ela está saindo do teu circuito pelo terminal B. E óbvio, se ela entra por A e sai por B, antes dela sair em B, ela vai acabar passando por todo o circuito, inclusive pelo ponto C. Então, antes de chegar no B, o ponto C está no meio, intermediário a eles ali, tá? Então, não é a ordem alfabética aqui, tá? É a ordem dos pontos, como eles vão estar posicionados no fio. E agora, a regrinha que eu gosto de criar é, toda vez que você for pendurar um resistor no varal, por isso que é chamado de varal, você vai tirar daqui e pendurar ali. Você circula ele para você saber com quem está trabalhando e depois você risca ele para você saber que você já trabalhou com ele, já pendurou ele no varal. De preferência, nunca pegue entre A e B. Pega primeiro entre A e C e depois entre C e B, tá? Não que vá dar errado, mas a chance de dar errado é maior porque você pode fazer caca aí. Então pega os menorzinhos primeiro aqui. Primeiro intervalo, vou pegar entre A e C. Então olha lá. Entre A e C eu tenho esse cara. Então eu vou circular porque é com ele que eu estou trabalhando. E eu vou pendurar ele aqui, ó, entre A e C. Perceba que de um lado ele está ligado em C e do outro lado está ligado em A, do jeito que ele está aqui. Risca ele, porque você já pendurou. Entre A e C não tem mais ninguém? Então agora eu vou pegar entre B e C. Esse cara está entre B e C. Então eu vou circular ele, porque é com ele que eu estou trabalhando. Vou pendurar aqui, ó, 40 ohms. Perceba que de um lado está ligado em B, do outro em C. Fechou. Tem mais alguém em B e C? Tem. Esse carinha aqui. Só que para eu poder ligar ele direto em C e em B, eu vou ter que fazer uma ponte para ele aqui, ó, de um lado para o outro. E aí sim, eu vou poder pendurar esse outro resistor de 40 ohms. E como eu já pendurei ele, eu risco ele. Lembra que a gente falou, ó, mesmo terminal, a gente vê que está sempre no mesmo par de nós. Aqui eu tenho nó C, aqui eu tenho nó B. Por isso que eles estão em paralelo para nós. Então agora sobrou os que estão entre A e B. Entre A e B, eu vou ter que fazer uma ponte grandona para ir direto de A lá para o B, ó. Tá vendo? Eu vou fazer uma ponte para esse resistor aí. E aí eu vou colocar ele aqui, ó. Posso colocar mais para a direita? Pode. Quer colocar mais para a esquerda? Pode. Quer colocar aqui, ó? Você também pode. Você precisa colocar nesse ramo que vai de A para B. O mais bonitinho é colocar ali em cima, né? Fica mais organizado para nós aí. Risca ele. O outro também está entre A e B. E, portanto, eu vou fazer uma ponte aqui para baixo. Eu poderia fazer uma ponte lá para cima? Pode, não tem problema nenhum. Desde que ele esteja ligado direto em A e em B, vocês podem fazer a ponte para onde vocês quiserem, certo? Aqui está os 60 ohms. Acabou. Penduramos todos? Agora você olha na figura, você começa a perceber que fica mais simples uma figura, não fica? Você quer ver que é bacana? Ó? O R equivalente aqui, 40 em paralelo com 40, é tirar produto pela soma, 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, ou, como eles são iguais, ó, a gente pode pegar o valor deles e dividir pelo número de iguais, não é verdade? Deixa eu só copiar aqui para baixo, trazer aqui, daqui a pouco eu já faço o que eu quero fazer. Então, olha só que bacana. Aqui nós vamos tirar o paralelo dele e eu vou fazer o valor dividido pelo número de iguais, que são 2. Então, 40 dividido por 2 dá 20 ohms. Olha o que a gente acabou de fazer. Eu acabei de tirar esse resistor daqui e esse resistor daqui. Não é verdade? Estou tirando eles e trocando ele por um equivalente. No caso, esse equivalente que eu estou colocando ali na cor verde, nós acabamos de ver que ele vale 20 ohms. Agora, eu percebo que esse de 20 ohms, ele está em série com esse de 20 ohms, não é verdade? Ah, mas eles estão em paralelo com 60. Sim, mas antes, o 60 não está em paralelo com o 20 pretinho ou com o 20 verdinho. Eles estão em paralelo, ó, com o ramo inteiro, que vai desde o ponto vermelhinho aqui até o outro ponto vermelhinho. Eles estão em paralelo com o ramo inteiro. Então eu preciso tirar a série primeiro. 20 em série com 20 dá 40. Certo? E aí nós vamos ficar. Eu coloquei valores errados mesmo, mas tudo bem, não tem problema. Aí nós vamos ficar aqui, ó. Porque aqui era para ser 40, que eu marquei. Mas não tem problema, deixa assim. Nós vamos ficar 60 em paralelo com 60 e em paralelo com 40. Então, para achar o R equivalente final, eu vou fazer primeiro com esses dois aqui, ó. Já que eles são iguais, né? Então vai ficar o valor dividido pelo número de iguais, 60 por 2, dá 30 ohms. E agora esse 30 ohms, que é esses dois que eu vou trocar por um de 30, fica em paralelo com o equivalente aqui, que é 40. Então nós vamos fazer o R equivalente final, fazer o produto pela soma. 30 vezes 40 dividido por 30 mais 40. 30 vezes 40 vai dar 1.200.
E 30 mais 40 dá 70. Corta um zero com zero. A gente vai ficar 120 dividido por 7. Isso vai dar próximo de 17,14 ohms para nós aqui. Beleza, senhores? Percebo que deu um número um pouquinho chato, mas porque era para ser 40 aqui para dar bonitinho, né? Que aí ficar 40 mais 20, 60, ficaria 60 por 3. Eu errei antes, deixa assim, não tem problema, é só continha. Eu espero que esse resumão aí, que não foi resumo, foi uma aula mesmo, né? Tenha ajudado vocês aí de alguma maneira. E qualquer dúvida, estamos à disposição. É só mandar aí. Grande abraço e até a próxima.